tá? Pode acessar o chat, mande sua mensagem. Crie grupos pelas mídias sociais com seus colegas. Discutam, se ajudem e, principalmente, aprendam. Tá? O seu professor poderá consolidar e aprofundar o desenvolvimento das habilidades e dos objetos de conhecimento, que serão abordados nessa aula. Nós teremos outras aulas, mas vamos iniciar aqui. Vamos utilizar o Caderno do Aluno, volume 1 da segunda série, tema 2, a periodicidade e o modelo da circunferência trigonométrica. Lembrando que a SEDUC disponibiliza às equipes gestoras, professores e estudantes documentos orientadores, videoconferências, videoaulas e diversos materiais de apoio ao currículo. Não deixe de participar da consulta pública do ensino médio. Sua participação é muito importante. Então, como o professor Vanderlei comentou, nós vamos começar, então, a falar de trigonometria. Meu nome, Marcos José Traude. Tá? Então, o que vem a ser trigonometria? A trigonometria, né, ela significa três, né? Gônus, ângulo, metria, medida, medida de três ângulos. Então, pela história, né, encontra-se fatos aí que tem trigonometria sendo utilizada bem antes de Cristo, tá? Então, é um tempo muito antigo. E como veio do grego ali a tradução, nós também temos uma tradução do latim, né, que é o seno, por exemplo, que significa, em latim, né, sinus, que significa volta, curva, cavidade, etc. Tá? Então, veio do latim essa daí. O que nós vamos estar começando a trabalhar na trigonometria é com o triângulo retângulo e depois para a circunferência. Ok? E curiosidade, tá? Onde que eu utilizo a trigonometria? A trigonometria eu posso utilizar em vários, para calcular distância, altura de uma torre, uma distância que é difícil de eu estar calculando, por exemplo, pegar uma fita e calcular. Então, eu utilizo a trigonometria. Algumas profissões que usam trigonometria, né? Um exemplo, astrônomo, físico, engenheiros e outras aí que acredito que você conheça. Você deve saber quais profissões utilizam trigonometria. Participe no chat. Estou aguardando aqui, né, Vanderlei? Estamos Isso aguardando mesmo. aqui a sua participação, ok? Bom, então vamos começar com os triângulos. Nós temos três tipos de triângulo. Como vocês podem observar, nós temos o obtusângulo, que é o escaleno, o retângulo, isósceles, e o acutângulo, equilátero. Então, eu fiz anotações dos três triângulos pelo ângulo e também pelos lados, certo? Então, nós vamos ficar preso em dois triângulos, que é o triângulo retângulo e o triângulo equilátero, tá? Então, lembra que eu pedi para vocês pegarem uma folha? Então, nós vamos começar. Eu tenho uma folha sulfite aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrá-la, né, até chegar aqui. Não sei se vocês conseguem visualizar. Ó, eu dobro ela, né, e chego nesta aqui. Ok? Bom, aí eu dobro esse pedaço. Se vocês tiverem uma régua, uma tesourinha aí, ou qualquer coisa, corta esse pedaço, tá? Esse pedaço. O que nós vamos encontrar com isso daí? Nós vamos encontrar um quadrado, ok? Então, olha, a folha cortada, nós encontramos um quadrado. Então, vamos pensar um pouquinho. O quadrado tem todos os lados iguais. Os ângulos são 90 graus, certo? Quando eu corto ele ao meio, esse triângulo, né, ao meio, o que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar, né, um lado aqui igual a esse lado, certo? E eu tenho um ângulo reto. Então, esse daqui é o meu ângulo reto. O que vem a ser o ângulo reto, hein? Vocês sabem o que vem a ser o ângulo reto?
Olha, eu vou ficar esperando aí a resposta de vocês. Vanderlei, alguém já comentou aí? Tá aí falando como que é o ângulo Estamos reto? aguardando a participação, né, dos nossos estudantes, mas vamos ver agora se eles já mandam algum questionamento, falando um pouquinho sobre o triângulo, retângulo, né, como você disse, a classificação Isso, quanto aos lados e ângulos, para esse conceito matemático tão importante tão da importantes da trigonometria. trigonometria. Então aqui, voltando ao meu triângulo, lembra que eu dividi o quadrado e eu tenho esses dois ângulos. Então eu tenho esse ângulo, tá? Quanto que é esse ângulo aqui? Bom, se eu peguei o ângulo quadrado, que era 90 graus, eu dividi, então eu tenho metade do ângulo, que é 45 graus. Então vamos lá, 45 graus, certo? Bom, agora, o que eu vou representar aqui? Vamos falar um pouquinho do seno, cosseno e tangente, dos catetos, né? Então, eu estou olhando para esse ângulo. Ó, eu estou olhando para ele. Quando eu olho para ele, eu vejo que esse lado é o meu cateto oposto. Então, esse lado, ele está oposto ao meu ângulo, ó. Ele é oposto ao meu ângulo. E tô olhando aqui, né? Ó, tô olhando esse ângulo. E ele é adjacente. Vamos lembrar, adjacente, rente, tá? Ok? Bom, aí nós temos o seguinte: sempre o oposto que nós temos ao ângulo reto, oposto ao ângulo reto é hipotenusa. Então, vamos lá. Olhando para esse ângulo, eu tenho cateto oposto e esse daqui, cateto adjacente. Quando eu vou olhar para esse ângulo, aí altera. Esse passa a ser cateto oposto e esse cateto adjacente, certo? Bom, esse daqui eu tenho um triângulo que eu dividi e ele é 45 graus e um ângulo reto. Estou esperando a resposta do ângulo reto, hein? Marcos, chegaram de algumas interações, a gente fica muito contente, Isso é agradecemos. bom. O estudante Antônio perguntou o seguinte: ângulo reto, essa é a afirmação que ele faz, né? Você questiona isso com ele, por favor. Ângulo reto é aquele que fica quadrado? Não, não, não. E a Esse, pergunta do Wellington, já emendando para você já comentar sobre as duas, por favor, é sobre o Wellington. Pergunta oposto a quê? Quando você trata de ângulo oposto. ok, ótimo. Então, esse símbolo aqui é um símbolo que nós utilizamos para ângulo reto, tá? Então, nós utilizamos esse quadradinho aqui com esse pontinho, né, para identificar o ângulo reto, tá? Quando eu falo oposto ao ângulo, então eu tenho um lado oposto ao ângulo, ó. Esse lado está oposto a esse ângulo, certo? Esse lado, essa medida é adjacente. Lembra? Rente a esse ângulo. Ok? Eu acho que acredito, né, que eu tenha já explicado, né, consegui explicar aí para os dois aí. Agradeço a pergunta. Bom, Legal. fazendo dobradura, nós chegamos nesse triângulo aqui, que é um triângulo equilátero, mas ele é muito pequenininho, tá? Então eu fiz um pouquinho maior, um triângulo equilátero, equilátero porque eu tenho os lados iguais, certo? Ah, bom, se eu tenho os lados iguais, os meus ângulos são o quê? Iguais também. Então esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse. Bom, a soma dos ângulos internos é 180, o que significa que cada ângulo tem 60 graus. Tudo bem aí, pessoal? Tranquilo? Ótimo. Então vamos medir esse ângulo aqui, como eu Marcos, falei. só te interrompendo um Pois não. minutinho. Mais um questionamento do aluno Pedro. Ele pergunta o que vem a ser um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é um triângulo que tem todos os lados iguais, tá? Então, ó, ele tem esse lado é igual a esse, que é igual a esse, certo? Bom, como eu comentei, os ângulos têm 60 graus, tá? Todos eles. Agora, se eu dobrar esse daqui ao meio, vamos dobrar esse triângulo ao meio. Então, dobrando ao meio, eu vou encontrar o quê? Olha lá, um outro triângulo, certo? Mas um triângulo que retângulo.
Então, aqui é um triângulo que tem 90 graus. Então, vamos lá. Eu tenho um triângulo de 90 graus. Então, eu tenho esse ângulo de 60 graus, eu tenho um ângulo reto, tá? E eu tenho esse ângulo aqui que é de 30 graus. Certo? Então, como que eu vou calcular o seno, cosseno desse ângulo? Tá? Então, olha, se eu vou calcular desse ângulo, eu tenho que saber que cateto oposto a ele. Primeira coisa, sempre que você pegar qualquer triângulo, você tem que encontrar quem? O ângulo reto. Pegou um triângulo, verifica quem é o ângulo reto. Ah, o ângulo reto achei. O oposto a ele, a medida oposta a esse ângulo é a hipotenusa, sempre, tá? Então eu olho o ângulo reto oposto hipotenusa. E os demais são o quê? Os catetos. Então, ó, olhando a esse ângulo, eu tenho cateto oposto, ó, medida oposta, certo? Olhando a esse ângulo, cateto oposto. Olhando esse ângulo adjacente, rente, certo? Olhando esse ângulo, eu tenho ele adjacente. E como que eu calculo seno e cosseno usando o triângulo, tá? Vamos lá, como que eu calculo seno e cosseno? Alguma notícia aí de como eu calculo seno e cosseno? Houve um questionamento anterior Pois não, da pode aluna falar. Márcia, sobre que ela já ouviu dizer sobre a somatória dos ângulos internos. Acho que cabe nessa aula comentar alguma coisa dos Sim, triângulos. Em todo sim. triângulo, a somatória dos ângulos internos dá sempre o mesmo valor. Você quer comentar alguma coisa Pois não, disso? esse daqui é muito fácil para poder entender. Lembra que eu falei que esse triângulo é um triângulo equilátero. Então, a soma desses ângulos tem quanto? 60 graus. Quando eu soma 60 graus, então a soma dos ângulos internos, 180. Quando eu dobrei ele aqui, o que que eu encontrei? Continuo com um ângulo de 60, eu tenho um ângulo reto, tá? E aqui 30 graus. A soma dos ângulos internos vai dar quanto? 180 graus. Ok? Então, vamos ver como calcula o seno e o cosseno. Vamos lá. Então, no seno, como eu falei, é medida, nós temos lá cateto oposto sobre hipotenusa. Lembra que eu frisei bem quem é a hipotenusa e quem é o cateto oposto olhando o ângulo, tá? Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, tá? Então, eu olhando para o meu triângulo qualquer, né? Eu tenho aqui de 45 e tenho ele 60 e 30. Então, onde eu olho o meu triângulo, eu vejo o seguinte: cateto oposto sobre hipotenusa, seno. Cateto adjacente sobre hipotenusa, cosseno. Ok? Nós estamos vendo o seno e cosseno. Então, eu estou olhando esse ângulo. Agora, eu olho esse, estou olhando aqui, certo? Então, quando eu olho para ele, ele passa a ser essa medida oposto. Então, cateto oposto sobre hipotenusa. Ok? Então, é isso que nós temos do cosseno. Olha que Agora, bacana, Marcos. vamos lá. A Letícia e o Wesley já haviam comentado antes de você até expor a regrinha e a fórmula, né, do que é seno, do que é cosseno. Eles já colocaram, já tinham destacado isso, que seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Parabéns pela participação, é isso mesmo. É isso Muito mesmo, obrigado. muito bom. Agora vamos ver. Eu expliquei aí o seno, cosseno. Agora um desafio para vocês, tá? Vamos dar quanto tempo para um desafiozinho aí de calcular um seno de 30, 45 e 60 graus? Acho que uns 3 minutinhos. Acho que Vale. tá de bom tamanho. Pessoal, eu acho que vocês conseguem, hein? Ó, tô contando com vocês. Rapidinho, tá? 3 minutos para vocês resolverem essa tabelinha aí que vai entrar para vocês. Então, aguardamos a participação de vocês via chat, né? E vão colocando suas considerações, complementando essa tabela que o Marcos sugeriu para vocês. E se houver algum questionamento, também envie para nós, tá bom? Aguardamos então. Até daqui a pouquinho.
Bom, retornamos então à nossa aula. Agradecemos muito a participação de vocês. O Anderson está mandando aqui boa aula, agradecendo. Porém, a Mariana e alguns outros alunos estão questionando que não entenderam muito bem como fazer o cálculo do seno de 30, 45 e 60 graus. Eles queriam uma explicação melhor sobre isso, que eles ainda não conseguiram captar muito bem a mensagem. Ok. Obrigado pela participação de vocês. Vamos lá, pessoal. Então, aqui, lembrando, eu tenho os dois triângulos, né? Aqui um triângulo retângulo, lembra que eu dividi o quadrado, 45 graus. Bom, se era um quadrado, as medidas dos catetos são iguais, tá? Em vez de eu usar um genérico, eu vou usar um número qualquer. Então, vamos dizer que esse lado aqui é 20, certo? Então, eu tenho 20 de cada lado. E esse triângulo aqui, que eu tenho, olha só, vou colocar a mesma medida. Então, toda essa medida aqui, todos os lados são iguais, né? Que é o equilátero, tem 20. O que significa que quando eu dobro, dobrei ao meio, não é? Então, eu tenho aqui a medida 20 e aqui a medida 10. Ah, mas e agora? O que eu tenho que descobrir? Ah, eu tenho que descobrir esse cidadão aqui, que é a hipotenusa. Então, esse daqui que é a hipotenusa. E como que eu faço para calcular a hipotenusa? Vocês lembram? Pitágoras, certo? Que é Pitágoras, que diz o seguinte: hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado, certo? É isso que vocês vão estar calculando. Então, vamos pegar um do triângulo. Então, primeiro eu vou calcular a hipotenusa. Então, desse triângulo, vamos chamar de triângulo 1 e triângulo 2. Então, eu vou calcular a hipotenusa de cada um. Então, no triângulo 1, eu tenho que a minha hipotenusa ao quadrado é igual 20 ao quadrado mais 20 ao quadrado, certo? E aí, o que eu vou ter aqui? Né? Fazendo aqui, eu vou ter hipotenusa ao quadrado é igual 400 mais 400, certo? Bom, hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 800. Bom, então nós vamos extrair a raiz dos dois lados, certo? Extraindo a raiz dos dois lados, nós vamos ter hipotenusa igual a raiz quadrada de 800, ok? E qual é a raiz quadrada de 800? Então, fatorando a raiz, né? Aqui eu não vou explicar, mas a gente fatora a raiz, eu vou ter que a minha hipotenusa é igual a 20 raiz de 2, tá? Então, eu encontrei essa hipotenusa, 20 raiz de 2. Agora eu consigo fazer o seno e o cosseno com ela, né? Então, vamos lá. Quem é o seno? Seno do ângulo 45 graus. É cateto oposto, ó, tô olhando para ele, ó que bonitinho aqui, ó, tô olhando para ele. Cateto oposto, essa medida, 20 sobre a hipotenusa. Qual é a hipotenusa? 20 raiz de 2, certo? Simplifico, vamos simplificar? Então, posso cortar aqui, certo? Simplificando. Então, aqui vai dar 1 e 1. Então, vai ficar 1 raiz de 2. Vamos racionalizar. O que é isso, racionalizar? É multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Então, eu tenho raiz de 2, raiz de 2. Então, voltando aqui, eu tenho que seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, certo? Porque, ó, uma vez raiz de 2, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Então, encontramos o seno de 45 graus. Cosseno de 45 graus. O que eu tenho no cosseno de 45 graus? Cateto adjacente, rente ao meu olhinho, ó, rente. Então, é cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 20 raiz de 2, tá? Então, simplificando,
né? Não é a mesma coisa aqui? Então eu já sei quanto vai dar. Raiz de 2 sobre 2. Certo? Vamos lá. Alguma pergunta? Olha, professor Marcos, alguns alunos perguntaram também o seguinte: tem alguns alunos respondendo que o valor do ângulo, por exemplo, vai ser 135 graus. Tem como a resposta ser um ângulo? Não. Ah, Nesse caso, não. Por quê? Primeiro, a soma do ângulos internos aqui, nós temos ele como 180, certo? Então, nós estamos trabalhando com a medida. Então, qual é a medida? Qual é a volta? Né? Lembra que eu falei dos senos? Né? Senos é em latim, tá? Então, eu estou calculando a medida desse ângulo. Então, senos de 45 graus, certo? Cosseno de 45 graus. Eu não estou achando um ângulo, nós vamos chegar lá no 135, 315, mas calma, vamos devagar. só complementando, né, professor? Quando a gente está trabalhando a trigonometria com seno, cosseno, tangente, a gente está fazendo uma relação do ângulo oposto, né, oposto ao ângulo, ou seja, são medidas de lados, são Medida valores de de lados, lado. seja o lado oposto ou o lado adjacente àquele ângulo que a gente está determinando, seno, cosseno ou tangente. Então vai dar um valor numérico, Exato. tá? Ok? E aí, entenderam aqui? Nós fizemos desse triângulo. Agora eu vou fazer desse triângulo aqui. Então, ó, vou pegar esse triângulo aqui e fazer na outra folha que não tem espaço. Então, vamos voltar aqui, ó, no meu triângulo. Então, o que eu tenho aqui desse meu triângulo aqui? Vamos lá. Eu tenho aqui 60 graus, eu tenho aqui o 30 graus. Lembra? A medida dele aqui, né? Então, se eu coloquei aqui como eu tenho 20 aqui, né? A medida dele é 20 aqui. Quando eu dobrei, né? Eu vou encontrar aqui, opa, 20 e 10. Ah, o que eu não tenho aqui? Ah, eu não tenho cateto, certo? Não é hipotenusa. Eu dobrei aqui, ó, a medida, eu não tenho isso daqui que nós chamamos de altura, tá? Então, quando eu dividir ao meio, eu tenho a mesma medida, que é 20, e aqui é metade dela, que é 10. E aí, mas Pitágoras continua. Lembra do Pitágoras? Hipotenusa, cateto, né, mais cateto. Hipotenusa, 20 ao quadrado. Cateto, 10 ao quadrado. Mais o cateto, é isso que eu quero descobrir. Então, aqui eu vou ter 400 igual 10 ao quadrado, 100 mais cateto ao quadrado. Bom, vou subtrair 100 dos dois lados. Tudo bem? Subtraindo 100 dos dois lados, eu vou ter aqui 300 igual cateto ao quadrado. Ah, agora eu vou extrair a raiz dos dois lados. Então, como vai ficar a raiz dos dois lados, né? Aí eu vou eliminar aqui o expoente e aqui vai ficar raiz quadrada de 300. Bom, qual é a raiz quadrada de 300? Fatorando, eu vou encontrar 10 raiz de 3. Então, essa medida, cateto aqui, é 10 raiz de 3. Ah, então agora eu já posso resolver o seno e cosseno. Certo, Ok. Vanderlei? Tem alguns questionamentos também, professor. Como que se chegaram a esses valores? Como nós colocamos anteriormente, né? Tá. Esta aula vai dar uma ideia, uma noção sobre o assunto e deve, e pode e deve ser complementado pelo seu professor, para Sim, você consolidar e até aprofundar esses conhecimentos. Porque para abordar alguns conceitos de trigonometria, os alunos já têm que ter alguns conhecimentos prévios anteriores a isso, né? exato. Por exemplo, aqui eu dei uma medida, 10, 20, né? Eu dei uma medida. Então, se aqui é 20, né? Aqui é 20, aqui é 20, então eu escolhi uma medida. Poderia ser 2, poderia ser, mas poderia ser X, né? Imagina, ou então lado, L. Então poderia ser L, ó. Os lados do quadrado é L, né? Mas eu resolvi colocar um número. Vai mudar alguma coisa? Eu posso trabalhar com um quadrado, com uma medida de lado 2, 3, 4. Não vai mudar aqui o meu seno e cosseno. Ok? Então vamos lá, continuando. Então, como que é mesmo? O seno? Ah, o seno, vamos pegar aqui, de 30 graus.
tá? Olha só, eu estou olhando agora para esse ângulo aqui de 30 graus. Então, eu tenho cateto oposto sobre hipotenusa, 10 sobre 20. Aí eu simplifico, né? Vai dar meio. Agora, olhando para ele, vamos fazer o cosseno. Cateto adjacente, que é 10 raiz de 3 sobre 20. Simplifica, vai dar o quê? Raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, eu olhei para esse ângulo. Agora, nós vamos estar olhando para esse ângulo aqui, ó, verdinho, olhos verdes. É que eu não tenho azuis, né? Que nem o meu amigo aqui, né? Olhos azuis. Mas eu vou estar olhando para ele. Então, o que eu tenho aqui, ó? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, eu tenho seno 60 graus, que é cateto oposto sobre a hipotenusa. Simplificando, vai dar raiz de 3 sobre 2. Cosseno. Cosseno 60 graus. Então, estou olhando para ele. Adjacente, ó, medida adjacente, rente, tá? Para não esquecer, hein? Então, é cateto adjacente, 10 sobre a hipotenusa. Simplificando, nós chegamos a meio, ok? Então, aqui nós determinamos a tabela, tá? De 30, 45 e 60 graus. Então, vou colocar aqui para vocês verem a tabela completa aí do jeito que nós montamos. Tudo bem, pessoal? Né? Tranquilo? Então, nós vamos agora, né? Trabalhamos o ângulo, né? 30, 45, que nós chamamos de ângulos notáveis, tá? Então, os ângulos que mais se usa, conhecido, 30, 45, 60. Então, trabalhei em cima do papel, né? Peguei lá e desenvolvemos esse ângulo. Qual a medida? Qualquer medida eu vou chegar nesses valores, certo? Bom, agora nós vamos para a circunferência. Então, nós vamos estar trabalhando com a circunferência, tá? Aí vocês podem estar verificando. Professor Marcos, Pois chegou não. um questionamento também, desculpa interrompê-lo. O Diego pergunta onde que ele pode usar esses conceitos de seno, cosseno, para algum cálculo específico, ou como distâncias inacessíveis, né, que a gente Sim, sabe nós disso. vimos para calcular uma distância, calcular a altura de um prédio, a distância de uma ilha para outra, até a distância de um planeta, né, ao outro, começando com 45 graus, certo? Então, é só um início, nós retornaremos futuramente, tá? Não se preocupe com isso, mas, claro, professor, ó, professor, professora, aí, ó, estamos precisando do seu apoio, tá? Fortaleça aí com seus alunos aí. Bom, recapitulando. Para recapitular, eu passei uma coisa aqui, eu fiz que eu acho que é importante, tá? Que vocês consigam e construam isso, aprendam a construir. Falam tanto, mas eu acho importante, que é um mapa conceitual. Então, como vocês podem verificar tá aí na TVzinha, eu tenho mapa mental. Olha lá, eu fui construir um mapa mental. O que eu falei hoje? Eu falei de trigonometria. Trigonometria, eu falei de triângulos, equiláteros, isósceles, escaleno, tá? Falei sobre os lados, falei sobre a circunferência, eu falei sobre o pi, né? Radiano, tá vendo? Então, dentro da trigonometria, tudo que eu vou estar desenvolvendo. O que eu falei? Seno, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cosseno, cateto, desculpa, seno, cateto oposto sobre hipotenusa e cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, esse mapa mental, ele me ajuda na hora de eu estar estudando. Eu posso escrever fórmulas, colocar regras, e isso me ajuda muito, tá? Pessoal, nós vamos estar aí novamente, tá? Semana que vem, com certeza, falando de novo sobre trigonometria, tá?
tá? Agradeço aí, nós temos quanto tempo ainda? Mais um minutinho, professor. Mais um minutinho. Pessoal, desculpa aí na correria, mas eu tentei passar aí você quer uma quantidade de informações, né? Mas nós vamos continuar e tenho esse mapa mental em mente. Vão aprendendo a construir. Isso vai auxiliar muito vocês, tá? Eu agradeço muito ao meu colega. Tem alguma interação, alguma informação? Não, por enquanto não chegou mais nenhum questionamento, mas agradeceram a participação. Alguns consideraram um conteúdo difícil, realmente é, Sim. né? Outros já tiveram a compreensão e agradeceram que conseguiram compreender, né, esses conceitos que foram colocados por nós. Então, eu acho que é isso, né? Deixar finalizando nossa aula com agradecimento e a participação de todos vocês. E hoje nós damos um gostinho do que é a trigonometria, mas é claro que a trigonometria Sim. não é só isso, Não. vai muito além disso e a gente volta a destacar que a participação, o seu envolvimento, a pesquisa e o trabalho com o seu professor é muito importante, tá? Porque aqui a gente só deu uma introdução a tudo isso. Professor Marcos, faça a sua finalização. Não esqueçam de estar olhando o caderno do aluno, volume 1, tá? A parte de matemática, o tema 2, que eu comentei, tá? Que fala um pouquinho do triângulo, começa ali ele falando genérico, né? O lado L e tal. Aqui eu usei um valor. Pessoal, agradeço de coração, agradeço a todos a participação, tá? Até a próxima aula. Conto com vocês. Muito obrigado a todos.